Pensa só, e se a gente pudesse conversar com os nossos próprios sonhos? E se a tecnologia permitisse guiar o que acontece na nossa mente enquanto a gente dorme? Olha, essa fronteira, que antes parecia coisa de ficção científica, está cada vez mais perto de ser realidade, e é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Vamos começar com uma pergunta que parece de filme, mas que está ficando bem real. E se a gente pudesse de fato escolher o que sonhar? Imagina só, programar o tema do sonho de hoje à noite, decidir se a gente quer resolver um problema complexo ou viver uma aventura fantástica. Pois é, a tecnologia para isso já está batendo na nossa porta. Bom, nossa jornada começa pelo primeiro passo, que é aprender a guiar os sonhos. A ciência dá um nome para isso, claro: incubação direcionada. É basicamente uma forma de influenciar o que a gente sonha antes mesmo de apagar. O conceito principal aqui é essa tal de incubação de sonhos direcionada. A ideia é bem simples, na verdade. Usar estímulos do mundo real, tipo sons, cheiros ou até um foco mental bem forte antes de dormir, para dar uma dica para o nosso cérebro sobre o que sonhar. Entender isso é a base de tudo que vem pela frente. E essa ideia não é de hoje não, Liu. A história está cheia de exemplos. A Mary Shelley sonhou com um pálido estudante, ajoelhado ao lado da coisa que ele havia montado e, pá! Acordou com a ideia de Frankenstein na cabeça. Aconteceu o mesmo com a tabela periódica e até com aquele riff icônico de Satisfaction dos Rolling Stones. Tudo isso nasceu em sonhos, o que mostra o potencial criativo gigantesco que está ali, esperando. Tá, mas como a gente pode fazer isso na prática? A doutora Deirdre Barrett criou um método bem direto. Primeiro, transforme seu problema numa imagem, porque, a mente sonhadora pensa em imagens. Depois, se concentre muito nessa imagem antes de dormir, como se estivesse plantando uma sementinha. E por fim, ao acordar, antes de mais nada, procure a resposta. Ela pode vir de um jeito totalmente inesperado. E hoje, claro, a tecnologia está automatizando esse processo. Já existem dispositivos como o Dormio 2.0 do MIT, que monitoram o sono e liberam estímulos no momento exato. Já pensou em sistemas que soltam aromas para induzir sonhos agradáveis ou aplicativos que ajudam a criar a imagem mental perfeita para resolver um problema? Pois é, isso já existe. Certo, guiar os sonhos já é incrível. Mas agora vamos para o próximo nível, vamos ver como a ciência está construindo uma verdadeira ponte de comunicação. E se a gente pudesse não só influenciar, mas conversar em tempo real com alguém que está sonhando? Em 2021, aconteceu um feito que parece de filme. Pesquisadores conseguiram estabelecer uma comunicação de mão dupla com pessoas durante o sono REM. Sabe, aquela fase mais profunda onde os sonhos são super vívidos? Então, eles fizeram perguntas e, lá de dentro do sono, as pessoas responderam. A taxa de sucesso inicial para respostas corretas foi de 18%. Pode não parecer um número alto, mas, como prova de conceito, é um número gigantesco. Ele provou que a barreira entre o mundo desperto e o mundo dos sonhos podia sim ser quebrada. A porta foi oficialmente aberta. E o potencial disso é imenso. Hoje, a comunicação se resume a perguntas simples, com respostas por movimentos dos olhos ou dos dedos. Mas o futuro? O futuro aponta para terapia em tempo real durante o sonho, feedback emocional e até análise avançada com inteligência artificial para decodificar o que está rolando lá dentro. Então, se já dá para influenciar e conversar, o próximo passo lógico é decodificar. Tentar entender a linguagem dos sonhos, mas não de um jeito místico, e sim científico. É aí que entra a onirologia, o estudo científico dos sonhos. Uma das descobertas mais consistentes da ciência dos sonhos é essa. Emoções negativas são muito mais comuns do que as positivas. Ué, por quê? A teoria é que os sonhos funcionam como uma espécie de simulador de ameaças, uma forma segura do nosso cérebro ensaiar e se preparar para situações difíceis aqui no mundo real. E os nossos sonhos não acontecem isolados numa bolha. Eles refletem o mundo ao nosso redor. Um exemplo muito forte disso foi a pandemia de Covid-19. Estudos mostraram que a frequência de sonhos sobre medo e doença simplesmente quadruplicou no mundo todo, provando que eventos coletivos mexem com o nosso subconsciente coletivo. Também é super importante sacar que nem todo sonho é igual. A ciência divide eles em dois tipos principais. Tem os sonhos da fase REM, que são aqueles mais longos, meio malucos, bizarros, e que servem para processar nossas emoções. E tem os sonhos da fase não REM, que são mais curtos, mais pé no chão, ligados ao nosso dia a dia e super importantes para consolidar memórias. Tudo isso é fascinante, mas vamos ser sinceros. De que adianta ter sonhos reveladores se a gente não consegue se lembrar deles, né? Nossa última parte foca justamente nesse desafio prático: como trazer as memórias do mundo dos sonhos para o mundo desperto.
A memória de um sonho é uma coisa incrivelmente frágil. Pensa que mais ou menos metade do conteúdo do sonho some nos primeiros minutos depois que a gente acorda. Para conseguir capturar essa memória, existe um protocolo. Ao acordar, a regra número 1 é não se mover. Fica ali de olhos fechados, repassa a história na mente e só então anota todos os detalhes que conseguir. E aqui vai uma dica de ouro da doutora Barrett. Se a imagem do sonho já escapou, tenta se lembrar da emoção que estava sentindo. A emoção funciona como uma âncora, sabe? Uma chave que pode puxar o resto da memória do sonho de volta para a superfície. É uma técnica que funciona muito. O mais incrível disso tudo é que essa busca não é nova. Sacerdotes do Egito antigo já praticavam a incubação de sonhos em templos para buscar conselhos divinos. O que muda são as ferramentas, né? A gente trocou o ritual antigo pelo rastreador de sono moderno, mas o objetivo humano de extrair sabedoria do nosso mundo interior, esse continua o mesmo. E isso nos leva à nossa questão final. A gente está começando a mapear e interagir com o nosso subconsciente de uma forma sem precedentes. Se a gente dominar essa fronteira interna, a do mundo dos sonhos, qual será o próximo grande território da mente humana a ser explorado? Fica aí a reflexão.